capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 10. Se você encontrou, diga amém. Se não, socorro. A partir do versículo 1 nós temos lá o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, eu tenho uma convicção que talvez seja compartilhada, se não com todos, possivelmente com a maioria dos que estão aqui. Me parece que nada revela mais a erosão do Evangelho do que a distorção, eu diria talvez até mesmo a negação inconsciente sobre a doutrina da graça. Vou repetir, me parece que o que mais tem causado erosão, problemas no evangelicalismo atual, na pregação do Evangelho dos nossos dias, tem sido a distorção ou mesmo a negação da doutrina da graça. Veja, não é que os cristãos, sejam evangélicos ou católicos, neguem essa doutrina. A questão não é essa. O problema é que apesar de afirmarem, grande parte dos cristãos hoje, sejam evangélicos ou católicos, apesar de afirmarem a existência da doutrina da graça, a rejeitam na prática. Veja, entre os protestantes existe aí uma distorção de fatos, inclusive do ponto de vista histórico. É um equívoco sobre a Igreja Católica, sobre aquilo que ela pensa a respeito da doutrina da graça. Via de regra, é dito que os católicos, nossos amigos católicos, acreditam na salvação somente pela graça. Mas, vejam, meus queridos, isso não é verdade. Alguns acreditam que os católicos creem na salvação, eu disse pela graça, apenas pelas obras. Os católicos, então, entenderiam que a salvação é só pelas obras. Mas não é verdade. A Igreja Católica, ela sempre ensinou e ensina até hoje que a graça salva-se. Mas qual é o problema então? Qual é o problema? Veja, na teologia católica, a ideia ali é que a graça é algo parecido com uma substância despejada sobre os cristãos. Vamos chamar aqui de crentes, porque a ideia aí de crentes é aqueles que creem. Eu me lembro aqui, me permitam um parênteses, eu me lembro que há muitos anos atrás, nós tínhamos aí os estudos bíblicos de quinta-feira,
e estava em um grupo aqui comigo, e chegaram duas moças, uma delas eu conheço, a outra eu não conhecia. E aí, para essa moça que eu não conhecia, eu perguntei: você é crente? Ela disse: eu sou, eu frequento a igreja católica e eu sou crente, porque eu creio, né? E aí a coisa caminhou nessa direção. Muito bem. Então a igreja católica entende que a graça é algo como se fosse uma substância despejada sobre os crentes, eu diria aí uma espécie de pó mágico, capaz de transformar para melhor as pessoas que a recebem. E à medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão melhorando, e na medida que melhoram, recebem mais graça, e quanto mais graça, melhoram ainda mais. A ideia aí é de uma cooperação na salvação. Deus faz a sua parte e o homem faz a dele. Desta forma, sendo então uma pessoa zelosa, caridosa, cuidadosa com as coisas de Deus, etc., ela vai se tornando cada vez mais apta a receber de Deus os benefícios. Assim então, para os católicos a salvação é pela graça dada aos cristãos, mas esses cristãos, por sua vez, devem fazer uso correto dela por meio de obras para garantir de uma vez por todas o céu. Por um outro lado, os reformadores, ali do século XVI, entenderam que somente a graça é que salva. Daí a expressão, somente a graça. Somente a graça. Nada, para os reformadores, nada que o pecador fizer poderia trazer a ele algum mérito para ser salvo. Absolutamente nada do que ele fizesse. O pecado definitivamente não cooperaria ou não coopera de fato com Deus para que ele possa merecer a salvação. A salvação, do começo ao fim, é um dom de Deus, é um presente soberano do Senhor. Por isso, a palavra-chave aqui é somente. Somente a graça. Absolutamente nada além disso pode levar alguém para o céu, segundo o pensamento dos reformadores. Veja, no cenário atual, meus irmãos e irmãs, tem-se a impressão, e eu tenho essa impressão também, de que se crê que os seres humanos são essencialmente bons e que o mal, na verdade, deve ser colocado na conta de alguém ou de alguma coisa exterior a ele, a esse indivíduo. Veja, o que eu estou tentando mostrar agora aqui é que hoje em dia, inclusive no meio evangélico, no meio cristão, a ideia da existência do mal, a ideia da existência das maldades, é uma ideia que se consolida a partir do outro, ou de alguém fora de si. Portanto, o mal não está dentro, ele vem de fora. Por exemplo, o mal deve ser colocado na conta de demônios, ou então do diabo, ou então de algumas pessoas extremamente poderosas, com muito dinheiro e poder nas mãos, ou quem sabe deve ser colocado na conta de alguns criminosos, ou de delinquentes aí dentro da sociedade, ou quem sabe daquelas pessoas que são desonestas, ou quem sabe ainda na conta de algumas instituições religiosas, claramente, explicitamente malignas. Bem, com isso, a doutrina da graça perde completamente o sentido dela e a utilidade dela, porque o problema do pecado então passa a ser um problema fora de si, externo, fora da pessoa. Então a graça, nesse caso, não vai ter mais sentido quanto à sua existência, porque afinal de contas, observe isso, a graça é algo que vai mexer na alma da pessoa, lá dentro, vai transformá-la de dentro para fora. Mas se o mal é externo, se aquilo que as pessoas fazem de ruim foi fruto do meio em que ela vive, por exemplo,
para que a graça? Para que a graça? Bom, eu queria fazer um parênteses aqui para mostrar que essa forma de pensar não começou agora, não começou há pouco tempo, mas há muito tempo. Por volta lá do século V, entre os anos 400 e 500 depois de Cristo, surgiu ali um movimento, ou um pensamento, melhor dizendo, chamado pelagianismo, onde o conceito teológico, porque isso tem a ver com Bíblia, o conceito ali era esse, era de negar o pecado original, era de negar a corrupção da natureza humana. No pelagianismo, o pensamento é exatamente esse. Nega-se aquilo que ocorreu lá no Éden, quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor e caem. E a partir daí, todos passam a ser pecadores. Mas no pelagianismo, a ideia é que não existe o pecado original e, portanto, não existe a corrupção da natureza humana. E talvez você vai se lembrar daquela ideia onde pessoas, quando nascem sem pecado. Nascem sem pecado. Veja, essa ideia não é de acordo. Aquela ideia de que as crianças são inocentes, de que no coraçãozinho delas, na vida delas, na alma delas não existe pecado. E aí me surge uma pergunta pessoal: quando é que o meu filho, que hoje tem 8 anos, mas quando tinha lá seus 2 anos, ele resolveu mentir para mim? Por que o Daniel mentiu para mim, quando ninguém em casa o ensinava a respeito disso? A conclusão é, alguma coisa já existia dentro dele que o levou a fazer isso. Muito bem, nós temos esse pensamento lá do século V. Mas na verdade, os reformadores, quando chegam lá no século XVI, eles vão combater algo que ao longo da história as coisas vão caminhando, e aí eles vão combater agora aquilo que vai ser chamado de semi-pelagianismo, ou seja, um pensamento teológico que diz respeito exclusivamente à questão da salvação. Da salvação. E nesse caso, o semi-pelagianismo vai dizer o seguinte: que o homem é salvo sim por Deus mediante a graça, mas a salvação deve partir de uma iniciativa do homem para com Deus. Que o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus, e então Deus vai completar esse processo de salvação. Esse é o semi-pelagianismo quanto à questão da salvação. Portanto, a ideia é: Deus faz a sua parte na salvação, e o homem vai fazer a sua, para que num conjunto a salvação então deste homem se concretize. Ora, nós somos aqui frutos da reforma protestante, e os reformadores, em contrapartida a isso, disseram mais ou menos o seguinte: que a graça é uma atitude exclusiva de Deus em relação a nós. Mais do que isso, Deus nos torna justos por causa da santidade de Cristo, por causa da obra de Cristo ali na cruz. Não é consequência de nada, absolutamente nada que eu ou você faça. A salvação, afirmou os reformadores, uma afirmação que pessoalmente concordo, e a igreja presbiteriana caminha nessa linha. A graça é uma atitude divina em relação a homens pecadores, homens esses que não têm nada em si a fazer para obter a salvação. Deus, portanto, é aquele que coloca em nós o desejo da salvação e coloca em nós a capacidade de decidir em relação a Ele, de olhar para Deus e dizer: Deus, é o Senhor que eu quero, é essa cruz que eu quero, é essa vida que eu quero, mas olha para mim,
se Deus não fizer algo no seu coração, no meu coração, no coração de alguém, nada vai acontecer. Absolutamente nada. A graça é algo que começa no Senhor, começa nele e termina nele. É Deus quem começa e termina a obra da salvação no pecador. Isto é a graça. Isto é a graça. Mas veja, talvez pelo menos duas colocações aqui nos chamem a atenção para nós hoje, nos nossos dias. Quantos são, por exemplo, os pecadores de hoje que afirmam algo parecido com isso? Veja, talvez você já tenha ouvido frases como essa, do púlpito. Eu já ouvi muitas vezes. Frases do tipo: Deus não negará a sua graça àqueles que fazem o que lhes é possível fazer. Em outras palavras, pregadores nos nossos púlpitos têm dito mais ou menos o seguinte: olha, Deus vai olhar para aquelas pessoas que estão se esforçando ao máximo para serem boas, para fazerem as coisas corretas, para serem honestas, para serem bons cidadãos, estão fazendo o melhor que podem nas suas vidas. Deus vai olhar para essas pessoas e dizer: olha, essas pessoas merecem ser salvas, então eu vou agraciá-las com a salvação. Quantas vezes nós já ouvimos algo parecido com isso nos nossos púlpitos? Que Deus vai abençoar aqueles que estão o buscando de maneira absolutamente sincera e honesta, estão fazendo um esforço para alcançarem o céu. Mas a pergunta nesse caso, ou a colocação nesse caso seria essa: como se fosse possível o pecador sozinho começar a fazer alguma coisa de bom sem a graça? Alguém pode, de fato, de verdade, de maneira honesta, reconhecer que é possível fazer algo que agrade a Deus sem a graça dele? É possível, de fato, agradar a Deus sem a graça dele? Deixa eu colocar algo para você pensar, se você nunca parou para pensar nisso. Por que efetivamente, ou por que pessoas que talvez sejam tão honestas e tão boas, a Bíblia vai dizer que essas pessoas, por fazerem isso ou aquilo, não vão para o céu? Não vão. A Bíblia diz isso. A Bíblia vai, e é Jesus, palavras de Jesus lá no Sermão do Monte. Algumas pessoas vão chegar no dia do tribunal de Cristo e vai dizer a Jesus: olha, eu ajudei muitas pessoas, eu colaborei com aquilo para benefício da sociedade, através de mim milagres foram feitos, pessoas foram curadas com as minhas ações, eu fiz tantas coisas boas. E a Bíblia diz isso, lá no capítulo 7 de Mateus, que a resposta de Jesus para algumas dessas pessoas é: afastai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, eu nunca me relacionei com vocês. A despeito de tantas coisas boas terem sido feitas, da honestidade, da sinceridade, apesar disso tudo, Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Pense sobre isso um pouco. Veja, quantos são as mensagens pregadas em igrejas evangélicas que soam mais ou menos assim: você tem que querer, você tem que tomar a sua decisão. Quantas vezes ouvimos frases como essas, queridos? Eu acho até, eu arrisco a dizer que talvez alguns de nós que estamos aqui estão um pouco chocados de ouvir eu falar isso. Mas nós estamos falando aqui da graça do Senhor. Da graça. Veja, meus irmãos. Ora, diante disso, o que dizer da afirmação de Paulo lá em Romanos capítulo 9, versículo 16? Quando ele diz assim: não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus de usar a sua misericórdia. Ou ainda, no versículo 18 do mesmo capítulo,
Tem Ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A nós, meras criaturas, meus irmãos, diante de textos bíblicos como esse, diante da palavra do Senhor que se descortina diante dos nossos olhos e diante da nossa consciência, diante disso, nós, meras criaturas, não nos compete discutir com Deus, que é o Criador. Quando Ele diz coisas como essas, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende de fazer o bem ou não, não depende de ser bonzinho ou não, não depende de ser um excelente marido ou esposa, não depende de ser um excelente trabalhador ou um excelente filho, não depende disso, mas depende da minha ação amorosa e misericordiosa sobre você. É isso que diz as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 9, de que o vaso não pode perguntar ao oleiro, por que você me fez assim? Alguém aqui já viu um vaso perguntar para o criador daquele vaso? O vaso perguntar, olha, por que você me fez dessa forma? Por que você escolheu essa cor para mim aqui? Não, o vaso não pergunta. E Paulo nos lembra dessa realidade, queridos. Quantos evangélicos ainda nos nossos dias têm dito que a graça de Deus é simplesmente para a pessoa se sentir amada por Deus? Quantos têm dito isso? Que a questão de Deus é simplesmente mexer nas emoções e nos sentimentos das pessoas. Alguns aqui vão se lembrar que eu fiz referência a isso de maneira enfática alguns domingos atrás, sobre o fato de vivermos hoje um período chamado de pós-verdade, onde não importa a verdade, importa os sentimentos, as emoções. Eu estou insistindo nisso, queridos, porque é nesse mundo que eu e você vivemos hoje. Os adolescentes que estão aqui, os jovens que estão aqui, as pessoas mais experientes estão vivendo num mundo onde a verdade, melhor dizendo, onde o critério da verdade está nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Mas diferente disso, a palavra de Deus vai dizer, queridos, que as coisas na relação com Deus não se centralizam nos homens, não se centraliza no ser humano. A questão no relacionamento com Deus, a questão importante no relacionamento com Deus, não é aquilo que você sente ou aquilo que você deixa de sentir. Não é. Na sua relação com Deus, o que importa é o que Deus vê e o que Deus pensa a seu respeito. Esse é o ponto. Veja o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 6, ele diz, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A reforma protestante, meus irmãos, sempre insistiu no conceito teocêntrico da graça. A graça divina não é para mexer nos seus sentimentos, não é apenas para trabalhar nas suas emoções. Tem a ver, queridos, com o fato da graça te levar à centralidade de Deus, te mostrar que Deus é o centro, não apenas da sua vida, mas Deus é o centro da sua família, é o centro dessa igreja, Deus é o centro do universo, e a graça nos aponta isso. Portanto, não é somente o pensamento, eu diria, o pensamento católico, que precisa ser rejeitado quanto a essa questão da salvação, mas também todo pensamento estranho que deixa de honrar suficientemente a graça de Deus. Qualquer pensamento que tire a graça do centro deve ser um pensamento rejeitado, queridos. Eu queria que você guardasse aqui pelo menos dois conceitos que são importantíssimos sobre a salvação. Os dois conceitos, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O que é arrependimento? Arrependimento, em poucas palavras, é uma mudança radical do homem interior, levando-o a se afastar do pecado e se voltando para Deus. Arrependimento é isso, é uma mudança na raiz,
interior do homem. Arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento ele é visto de maneira concreta através de ações práticas. Agora veja, e fé? Fé tem a ver com confiança e aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo firmemente que este Salvador é aquele que te livra do inferno. Agora veja, lembre-se que é impossível ao homem ser salvo por sua iniciativa pessoal. Eu queria que você guardasse isso. Por quê? Que é impossível uma pessoa se salvar sozinho, pelos seus próprios méritos, ir para o céu. Por que que isso é impossível? Porque a palavra de Deus vai dizer e vai afirmar que é preciso que o Espírito Santo de Deus mexa com aquela pessoa. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Ele quem nos convence. Se eu ou você não estivermos convencidos de que de fato somos pecadores, e esses pecados, independentemente do tamanho deles, porque diante de Deus não existe pecadão ou pecadinho, se não houver consciência de que estas coisas estão nos levando para o inferno, nada vai mudar na nossa vida. Sabe quando é que somos transformados de maneira definitiva em filhos dele? Quando o Espírito Santo nos convence de que por sermos pecadores, estamos indo para o inferno. E se algo não acontecer, é para lá que vamos. E o que é que precisa acontecer? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrepender-se daquilo que você tem feito e daquilo que você é diante do Senhor. Arrependimento sincero, chegando diante do Senhor e dizendo: Deus, me perdoa, me perdoa. Eu entendi que o que eu sou e que aquilo que eu estou fazendo está me levando para o inferno. Me perdoe. E a segunda coisa que você precisa fazer é crer que Jesus é o único caminho para te levar para o céu. Mas sabe quem é que vai te convencer disso? Não sou eu, não é nenhum presbítero dessa igreja, não é a pessoa mais piedosa que você conheça. É só o Espírito Santo que vai falar pessoalmente contigo. E é nisso que os reformadores creram. E é nisso que eu creio. É nisso que a igreja presbiteriana crê, meus irmãos. Nós cremos que a fé é um dom de Deus, não nasce em nós, não é algo que espontaneamente surge dentro do nosso coração. A fé que nos salva vem do Senhor. Isso é extremamente importante que nós entendamos isso. A graça de Deus, ela é a única maneira para uma pessoa ser salva. Observe o seguinte, que os seres humanos, eles não nascem, melhor dizendo, que os seres humanos, eles nascem espiritualmente mortos. Eles estão sob a ira de Deus. E todos os seres humanos, todos, não têm consigo a possibilidade de fazer algo que possa colaborar com Deus para a sua salvação. Volte novamente aí para Efésios, capítulo 2, o versículo 1. Eu vou lembrar a você o que Paulo diz. Ele nos deu vida, estando vocês mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Isso significa dizer que as pessoas nascem mortas do ponto de vista espiritual. E, portanto, não podem se relacionar com Deus a partir disso. Nascem espiritualmente mortas, estão sob a ira de Deus e não podem ajudar em nada na sua salvação. A pergunta é: isto é bíblico? E a resposta é enfática. Sim, isto é bíblico. As pessoas nascem mortas, estão sob a ira de Deus e não têm como colaborar em nada para a sua salvação. Onde estão as respostas para isso na Bíblia? Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui. O primeiro deles
Romanos capítulo 3. Eu queria que você ouvisse com muita atenção. Romanos 3, dos versos 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, atenção a isso agora, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por meio de Deus, na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Do que é que está se falando aqui? Da graça de Deus. Note aqui, meus irmãos, que apesar de sermos pecadores, injustos, indignos, de estarmos fora do padrão requerido ali nas Escrituras Sagradas, Deus nos declara justos, ou seja, Ele nos justifica, Ele nos faz absolutamente diferentes daquilo que éramos até então. E por que Ele faz isso? Por causa da sua graça, é o que diz Paulo ali, escrevendo à igreja de Roma. Mas eu cito um outro texto que é o nosso agora aqui, Efésios 2, de 1 a 3, eu não vou ler o texto todo, mas observe de maneira especial aquilo que está no versículo 1, na expressão, vocês estavam mortos nos seus pecados. De novo eu enfatizo isso. Agora, quem são esses mortos que estão, cuja referência está sendo feita aqui? Esses mortos são eu, você, os nossos filhos, todas as pessoas. Mortos espiritualmente. Agora observe o que é que significa estar morto no pecado. O que é que significa estar morto? 3 coisas. Significa, em primeiro lugar, ouça isso com muito carinho. Em primeiro lugar, significa estar sob condenação. E você sabe o que é estar condenado. E nesse caso, estar condenado porque violamos a lei de Deus. Por isso que estamos condenados. Segundo, estar morto é estar debaixo de um jugo. E nesse caso, estar debaixo do jugo do mundo, do jugo do diabo e do jugo da carne. Estamos debaixo desses jugos. Os homens fazem a vontade disso. E por último, estar morto do ponto de vista espiritual é estar sob a ira de Deus. É nascer sob a ira de Deus. É aquilo que eu fiz referência há pouco. As pessoas nascem pecadoras, já nascem assim. Estar morto do ponto de vista espiritual, então, é estar condenado, estar vivendo sob o jugo do mundo do diabo e da carne, e é estar sob a ira de Deus. Agora observe, muita gente simplesmente não acredita nisso. Pelo contrário, muita gente acredita que as pessoas são, por natureza, boas. Lembra-se que eu fiz referência a isso há pouco, no início dessa mensagem. Muita gente hoje, inclusive no meio evangélico, acredita que as pessoas são boas por natureza. Tendem a acreditar que talvez uma educação adequada, bons exemplos, leis que sejam construídas de maneira justas, tudo isso levará pessoas para o caminho certo. No entanto, ainda que pese leis justas, ainda que pese bons exemplos, ainda que haja uma educação secular de excelente qualidade, ainda que isso seja legítimo e necessário para a nossa sociedade, ainda que todas essas coisas formem um quadro bonito diante de nós, eu quero dizer a você que nem as leis justas, nem os bons exemplos, nem a educação, nem a melhor educação desse mundo transformará um coração rebelde diante de Deus. Nada disso pode transformar o coração. O que é que transforma o coração rebelde? A graça do Senhor. A graça dele. Eu quero que você me acompanhe agora aqui em Efésios, capítulo 2, dos versos 4 a 10. Nós não vamos ler tudo aqui, mas eu queria que você observasse dos versos 4 a 6. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar agora aqui 3 coisas a respeito da graça. A primeira delas está aí entre os versos 4 a 6. 3 coisas a respeito da graça. A primeira delas quanto à obra da graça. O que é que a obra faz? O que é que a graça faz? Qual é a consequência da graça? Quais são as ações da graça na vida de uma pessoa?
Queria que você ouvisse isso. De graça, é isso que está aqui nos versos 4 e 6. De graça, meus irmãos, olhem para mim. De graça, Deus dá às pessoas vida, e dá vida em abundância. Deus dá de graça isso. E como é que Ele faz? Como é que Ele faz para dar vida a essas pessoas? Deus ressuscita essas pessoas dentre os mortos, exatamente como Ele fez com Jesus. Pessoas mortas, e dentre essas pessoas mortas, Deus ressuscita algumas. E Ele faz isso de graça, sem que essas pessoas mereçam absolutamente nada dEle. Deus faz isso de graça, as ressuscita e mais ainda, faz com que essas pessoas se assentem em lugares celestiais. Em lugares celestiais. E Ele faz tudo isso de graça. É isso que o versículo 5, lá no finalzinho, está tentando mostrar. Pela graça, vocês são salvos. Mas qual é a motivação da graça? Veja, nós vimos agora aqui qual é o objeto da graça. É isso que a graça faz. Mas por que Deus dá de graça? Qual é a motivação divina? Versículo 4, me acompanhe. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A motivação de Deus é a sua misericórdia e o seu grande amor. A motivação de Deus, olhe para mim, não está em você. Não é por sua causa que Ele salva. Ele te salva por Ele, por causa do amor que existe nele, por causa da misericórdia que está nele. É por isso que Ele te salva. E é por isso que você precisa levantar as suas duas mãos e agradecer a Ele e dizer: Deus, obrigado, porque em mim não havia absolutamente nada que te agradasse, que te atraísse. É o teu amor que me alcançou, é a tua misericórdia que me alcançou. Essa é a motivação de Deus. Mas finalmente, qual é o propósito de Deus te dar de graça? Por que Ele não cobra nada de você? Qual é o propósito? Por que Ele faz isso? O versículo 7 nos ajuda, queridos. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O que Deus quer fazendo isso conosco? Ele nos salva de graça, para mostrar você às gerações vindouras, dizendo às gerações vindouras: olhe para o João, olhe para Maria, olhe para o José, olhe para a Silvana, olhe para essas pessoas que eu salvei e veja a minha graça na vida delas. Veja o tamanho da minha graça. Veja essas pessoas, o inferno que elas viviam, a sujeira, o local sujo em que elas se encontravam, a podridão que era a vida delas. Olha para mim, essa era a minha vida, essa era a sua vida antes de você ser salvo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e foi nessa condição que Ele nos alcançou, nos transformou, nos deu vida, ressuscitando com Cristo e nos assentando nos lugares celestiais. Ele fez tudo isso de graça, para mostrar às gerações vindouras a sua soberana e suprema graça, a sua incalculável graça. Na prática, Deus vai mostrar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Deus vai mostrar para eles, mostrando você para eles. É você que é o exemplo, a amostra de Deus, da grande graça dele. Observe, a sua vida, meu irmão e minha irmã, é a maior e a mais bela evidência da graça divina, de que a graça existe. Se você foi alcançado pela graça salvadora do Senhor, você é a evidência dessa graça.
Você é a evidência dessa graça. Diante de tudo isso, meus irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, somente pela graça, portanto, significa que a obra da eleição é somente pela graça. Deus escolheu você pela graça dele. Deus derramou a ira dele em Jesus Cristo ali na cruz, por causa da graça dele. Somente a graça dele fez isso. E finalmente, Deus regenerou você, fez você nascer de novo, também por causa da graça dele. Portanto, somente pela graça. Eu quero concluir essa mensagem de hoje aqui, meus irmãos, fazendo a seguinte pergunta: você já provou dessa graça? Você já provou dessa graça? Se a sua resposta é sim, então o que eu tenho a dizer a você é: usufrua dela, continue a dar frutos de arrependimento e, sobretudo, aguarde um dia em que você vai desfrutar plenamente na eternidade dessa graça nos lugares celestiais que Deus preparou para você. Mas se a sua resposta é não, eu não experimentei essa graça ainda, a minha sugestão para você é: se arrependa e creia, para que você usufrua de todos os benefícios dela, para que você passe a dar frutos de arrependimento, e para que um dia você esteja na eternidade, nesses lugares que Deus já preparou para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. Eu queria que o Israel tocasse uma música enquanto falamos aqui. Se você fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça um instante. Se diante daquilo que você ouviu nessa noite, você começou a entender que Deus é um Deus de amor sobre a sua vida, se você está entendendo, ou pelo menos começando a entender hoje, que você não merece ir para o céu, a despeito de tudo aquilo que você tem feito dentro da sua família ou fora dela, se você está começando a entender hoje que se a sua vida não mudar, você vai para o inferno eternamente lá, se você está começando a entender isso, é porque o Espírito Santo está começando a trabalhar na sua vida, é porque Deus está trabalhando com você, é porque Deus está mexendo no seu coração, você está começando a ouvir a voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje, você está ouvindo Jesus Cristo falar aí dentro de você, te mostrando toda a sujeira do seu coração, no seu relacionamento dentro da sua casa, com seus pais, quem sabe, com o seu cônjuge, com seus filhos, com o seu patrão, te lembrando das coisas que você tem feito no passado, agora, recentemente, talvez no passado um pouco mais longínquo. Talvez o Espírito Santo esteja te mostrando que você precisa de Deus hoje, mas não apenas agora, mas para sempre, para o resto da sua vida. Que você precisa dele para ser salvo, não apenas para ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, para ter um casamento melhor, um emprego melhor, um pouco mais de dinheiro. Talvez o Espírito Santo do Senhor, talvez Deus esteja te mostrando que você precisa de Deus para ser salvo, para ir para o céu. E se isso está ficando claro para você, eu quero te convidar a fazer uma oração agora. E de olhos fechados, você que está entendendo isso, repita aquilo que eu vou dizer. Deus amado, meu Deus, eu estou entendendo a sujeira da minha vida, a podridão que eu tenho vivido até hoje. A minha vida não é nada parecido, ou não chega nem perto daquilo que eu imaginava que eu vivia até hoje. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome conta da minha vida. Jesus, vem e toma conta do meu coração. Jesus, modifica os meus atos, os meus pensamentos, as minhas palavras. Modifica o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Deus, eu quero ir para o céu. Eu quero morar com o Senhor eternamente e estar
com o Senhor lá nos lugares celestiais que o Senhor já reservou. E a partir de hoje, Deus, eu quero te dizer que eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz e de tudo aquilo que eu sou. Eu me arrependo, Deus, eu me arrependo. E eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu creio nisso. E por causa disso, o Senhor me promete levar para o céu. Então, Deus, a partir de hoje, toma conta da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, me livrando do inferno, me salvando do inferno. Mas eu quero e desejo que o Senhor também seja o meu Senhor, o dono da minha vida. Toma conta, Senhor. A partir de hoje eu quero te servir. A partir de hoje eu quero ser o teu servo. Que o Senhor faça assim na minha vida. Que o Senhor me faça filho teu. Que o Senhor me faça uma filha tua a partir de hoje, Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de maneira honesta e sincera, quero dizer a você que a sua vida está mudada a partir de hoje. Porque Deus entra no teu coração. E a partir de hoje você passa a ser filho e filha dele. A partir de hoje. Seja bem-vindo, portanto, ao reino do Senhor, a graça dele. Somente pela graça, meus irmãos, nós somos salvos. Somente pela graça. Solos graça. Solos graça. Vamos cantar, queridos, o hino número 94.